num dos seminários de atualidades, né? Isso já faz uns 3 ou 4 meses, né? E foi muito bom. Deixa eu falar. É necessário o microfone, não? Posso falar sem? Pode. Pode. Então, eu prefiro assim. Que bom estar aqui mais uma vez, para a gente conversar, para a gente estudar mais uma vez sobre o Evangelho de Jesus, né? Hoje o tema que nós vamos conversar é em relação ao capítulo Volta para Casa, do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos de Lima. E ele vai falar em que ponto? Justamente sobre essa prece que nós acabamos de fazer, que é a oração do Pai Nosso, né? Quando a gente fala volta para casa, quando o De Luca põe nesse capítulo, ele fala no momento em que a gente volta para a espiritualidade. Quando que a gente, durante o dia, volta a falar com Deus? Durante as nossas orações, não é? É o momento em que a gente tem aquele momento de intimidade com Deus, em que a gente conversa com Ele, em que a gente pede orientação, proteção. É isso que a gente faz, não é? Seria uma conversa, seria uma volta para casa. E aí ele entra nesse capítulo falando assim, olhando essa prece que Jesus nos ensinou. Será que a gente presta bem a atenção naquilo que a gente está recitando? Nem sempre. Será que a gente não faz igual jogador de futebol, quando está fazendo a oração, que fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino? Vocês já viram? Eles fazem assim, não é? Muito rápido, que não dá nem para entender aquilo que eles estão falando. Mas se você começar a analisar cada palavra dessa oração, você percebe que não é só importante aquilo que você está falando, não só aquilo que você está recitando, mas principalmente qual é a visão que você tem do nosso Pai, do nosso Criador. Nessa palavra, nessa prece que Jesus nos ensinou, ele vem justamente fazer isso, mostrar que Deus não é um ser distante, não é um ser castigador, como está escrito no Velho Testamento, né, que era um Deus castigador, como era descrito. Então, quando ele fala assim, analisa a primeira palavra dessa oração. Qual que é a primeira palavra da oração? Pai. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Que não é um ser distante. Ele é nosso Pai. E essa relação é muito importante. Você consegue, vamos analisar agora com nossos pais biológicos. Você consegue ter uma relação de amor com o seu pai, se ele for cruel, castigador, impiedoso? Será que a gente consegue ter essa relação íntima com esse pai que apenas critica e castiga a gente? Claro que não. Como é que você vai chegar e conversar com ele com essa visão? Então, quando Jesus, a primeira palavra que ele fala, Pai, quer dizer aquele que ama, aquele que não julga, aquele que está sempre de braços abertos para você, não importa o que aconteceu, não importa o que você tenha feito. E aí é aquele que a gente vai se aconchegar no colo dele, e vai todo frágil, cheio de defeitos, e vai falar, Pai, eu estou aqui. Não importa, às vezes quando a gente vai fazer uma prece, às vezes as pessoas se preocupam muito com a quantidade de palavras, se elas são bonitas, se elas são um texto elaborado. Não é isso que importa. Eu tenho um conhecido em que ele fala assim, sabe qual que é a minha oração? Ele fala, Pai, eu estou aqui. Ele chega e levanta, ele fica sentado, olha para o alto e fala, Pai, eu estou aqui. Eu achei linda. Porque é direto. Significa, Pai, eu estou aqui. Simples, ignorante, frágil, querendo acertar, querendo modificar a minha vida.
Então, quando o De Luca fala nesse significado, Pai é aquele em que você tem que depositar todo a tua tristeza, toda a sua fraqueza, seu arrependimento, e com o desejo de você mudar a sua vida. Então, quando a gente for fazer essa prece, a gente olha Pai dessa forma. Mas nesse capítulo é interessante que ele fala como não, né? Como justamente nessa oração ele quis simplificar e quebrar a simplificar, que eu falo assim, que não precisa de intermediários entre nós e o Pai. Nós não precisamos de um palestrante, de um padre, de um pastor, de nada. É só a gente se achegar num quarto, em silêncio, ou em qualquer momento, e você fazer essa prece. Então, assim, quando ele fala simplificar, não precisa de intermediários. A segunda coisa que ele fala é que todo aquele Deus em que foi descrito no Primeiro Testamento, em que era um Deus cruel, foi necessário para aquela época. Porque naquela época era um povo semi-primitivo, e que matava, roubava, e que precisava de um pulso mais firme. Mas Jesus veio 1500 anos depois, e ele mostrou que todos aqueles 10 mandamentos que foi descrito por Moisés, que é a lei mosaica, em que era muito rigorosa, ele simplificou numa só lei, e que fala que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Então ele colocou, porque aquele que ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo, não vai querer o mal para o próximo, não é? Então ele simplificou nesse mandamento. Então olha só como era antigamente considerado Deus. Ao principiar a oração chamando de Deus Pai, Jesus deseja que o nosso diálogo com Deus seja de um filho conversando com o Pai. Com frequência, nosso diálogo com o Criador sofre interferências negativas pelas ideias equivocadas que nós alimentamos de Deus. Então, por mais que você tenha muita fé naquele pedido que você quer fazer, ou no seu agradecimento, mas se você já tem um bloqueio criado por esse pensamento antigo de que Deus castiga, você já não está conseguindo ter uma ligação direta. Você já não está conseguindo que a sua oração entre num campo vibratório de amor, porque você está com medo. Olha para Deus com medo, né? E às vezes as crianças pensam, quando a gente é criança e que a gente faz alguma arte, geralmente a gente escuta o quê? Deus castiga, não é? Gente, olha, quero falar uma coisa para gravar, é criança. Criança grava, não é? Idoso também. Então não prometa nada para criança e para idoso, que eles gravam, que eles lembram. Então quando você grava alguma coisa em relação, quando você é criança e fala, Deus castiga, ele já cria aquilo na mente, que Deus castiga. É igual a ideia quando a gente também fazia uma arte que fala, olha o velho do saco. Vocês conheceram o velho do saco? Não conheceram, mas morriam de medo dele, né? Nossa, eu também. Só que era uma forma de quê? De criar uma, vamos dizer assim, uma forma de você obedecer pelo medo. E é isso, infelizmente, que era a forma de que tinha que se obedecer antigamente, pelo medo, não por amor. No Antigo Testamento, encontramos razões para ter essa visão equivocada de Deus, a qual Jesus veio reformular. Vejamos essa passagem que consta no Velho Testamento. Olha só, gente. Saibam todos que somente eu sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isso. Afiarei minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim, até os prisioneiros serão mortos. Que Deus era esse? Não é? Como não ficar com medo de um Deus desse?
que foi descrito? Né? Como a gente não criar um bloqueio e você ter vergonha, você ter medo de olhar para Ele com os seus defeitos e qualidades? E aí veio Jesus depois e mostrou que é tudo diferente. Que Ele nos ama como a gente é, com as nossas, como eu falei, qualidades e defeitos. Ele sabe, como Jesus falou, que nenhuma ovelha será perdida. Que cada um no seu tempo vai atingir a perfectibilidade, a angelitude. Todos nós um dia atingiremos, mas cada qual no seu tempo. O que não podemos é criticar, julgar, não é? Porque isso, como a gente fala, é um tempo que é respeitado. De Lucas fala aqui, ora, Deus apresentado nessas palavras de Moisés seria alguém passivo de tratamento psicológico. Esta imagem distorcida do Antigo Testamento dificulta um diálogo franco, aberto e amoroso com Deus, pois se Ele é alguém que nos pode castigar até nos matar, não nos sentiremos à vontade para nos expormos, para admitirmos nossas fraquezas e nos sentirmos guiados quanto ao melhor caminho a seguir. Sobretudo, para nos sentirmos amados por aquele que nos criou, porquanto este Deus pode, numa crise de ira, aniquilar nossa própria existência. A consequência disso é uma relação extremamente pobre com Deus. Então a relação que a gente tem que ter com Deus é de puro amor, jamais com medo. Deus castiga? Não. Quem é que se castiga? Somos nós. As nossas atitudes. Deus, por ser amor imensurável, Ele age através das leis. E se nós infringimos as leis, nós temos a nossa punição. Não porque Deus quer, mas porque nós infringimos. Se eu estou dirigindo aqui em Jaú e passo na Ana Claudina, na Avenida Ana Claudina, ali a 200 por hora, eu corro o risco de bater. Mas eu sou multado. Mas por uma atitude, porque Deus quis que eu fosse multado, ou por um erro meu? Não é? Então, a gente fala, consequências que nós resgatamos, que nós passamos, são atitudes nossas que nós estamos colhendo. Não importa se é nessa vida ou na outra, mas tudo que nós estamos colhendo é merecimento nosso, seja bom ou seja ruim. Então a gente tem que entender que a nossa relação com Deus não é aquela relação que fala, poxa vida, estou sendo castigado, Deus não me ouve. Claro que Ele ouve, a todo instante. Mas o que a gente tem que prestar atenção é o que a gente conversa com Ele. Muitas vezes a gente pede algo para Deus e Ele nos dá algo totalmente diferente, porque Ele dá aquilo que a gente precisa e não às vezes aquilo que a gente quer. Alguém daria um carro para um filho de 5 anos dirigir? Alguém daria? Por quê? Sabe que teria uma consequência ruim. Então é a mesma coisa, se algo que você está pedindo muito e você não tem no momento, não é naquele momento talvez que você precise, que você tem que ter. E então a gente tem que analisar, porque tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo de Deus. No canal que eu criei, que eu até falei da outra vez aqui, que é o Conectado no Evangelho, lá no YouTube, há uns 2 domingos atrás, foi o Edgar Miguel. Vocês conhecem o Edgar Miguel, né? Sim. Terça que vem é ele. Hã? Terça que vem é ele aqui. Ah, é? Então vai ser a terça dos carecas? É. Ele é maravilhoso, né? E ele fez um ponto de vista muito interessante, em que fala assim: quando você faz a sua oração de manhã, o que você pede? Que você tenha um dia perfeito? Um dia bom? É isso ou não? Sim. E o que é dia perfeito ou dia bom para cada um de vocês? E dê tudo certo. É um dia sem problema? Sim. E se Deus falar assim, eu vou dar um dia perfeito, mas do meu jeito? Seja feita a nossa. Não é? Porque na oração do Pai Nosso tem essa parte, em que fala
seja feita a vossa vontade. Se coincidir com a nossa, está tudo certo. E se não coincidir? Pequenos fechados de preferência. Não é? Sem lamentação. A questão é, a gente não presta atenção. Então, quando nós falamos assim, eu quero um dia maravilhoso, abençoado, porque, gente, nós estamos num mundo de provas e expiações. Situações, obstáculos, desafios, nós vamos ter todo dia. Todos os dias. E não pense que quando a gente desencarnar, a gente não vai deixar de ter. Vamos ter também. E quando a gente voltar, a gente vai ter também. Isso faz parte do nosso caminhar. Então, quando a gente fala desejar um dia maravilhoso, abençoado, é que você tem um dia que tem equilíbrio. Quando eu faço a minha prece, eu fecho meus olhos e peço a Deus que eu tenha equilíbrio para que eu possa encarar os meus desafios. E que eu possa crescer com cada um deles. Porque quando você tem desafios, você cresce. Se você tem uma vida de facilidade, você não cresce. Então, são através desses desafios que faz você melhorar, que faz você buscar. Se você for olhar, se estamos num mundo de provas e expiações, alguém sabe a diferença de um do outro? Não. Expiação são consequências de atos que nós tivemos no passado, não é? Seria então resgate. E provas? É algo em que a gente mesmo escolhe para que a gente possa progredir, não é? E quando a gente passa por essas provas e conseguimos vamos superar esses desafios, o que acontece com o nosso espírito? Ele cresce, ele evolui, ele desenvolve. Então as provas são necessárias. Então quando você olhar um desafio desse jeito, que acontecer logo de manhã, em vez de você murmurar, ficar triste, você tem que agradecer a situação que está acontecendo. Você sabe por que muitas vezes as pessoas se desesperam? Depende do ponto de vista que a pessoa encara o problema. Do ponto de vista que a pessoa encara a situação. Eu dou um exemplo sempre do avião. Todos já conhecem o avião, já viu um avião de perto? Quando você está focado no avião, está olhando o avião de frente, qual é o tamanho dele? Hã? Gente, vocês são muito quietinhos. Vamos falar mais. Hã? Enorme, não é? E quando você olha de um outro ponto de vista, mais distante, ele no céu, no alto, que tamanho que ele parece ter? Pequenininho. O avião é o mesmo? O que muda é o campo de visão. O que muda é o campo de visão. A mesma coisa são os desafios. Eles são os mesmos. É o mesmo. O que vai mudar é o teu ponto de vista. Se você focar somente nesse desafio, ele vai te aparecer um avião de perto, gigante. Mas se você pegar e começar a ver de uma forma mais ampla, você vai ver que ele é do tamanho como o avião está no céu. O que é ver de forma mais ampla? É você começar a falar assim, poxa vida, eu tenho certeza que eu resolvendo isso, eu vou crescer muito. Então eu começo o quê? Isso é o que eu faço. Eu fragmento a situação, o desafio. Eu sou representante comercial, eu trabalho com vendas. Se eu colocar uma meta muito alta, olhar a meta alta, vamos falar assim, 200 mil reais, vamos dizer, no mês. Se eu focar todo dia que eu tenho que bater aquela meta até o dia 31, o que vai acontecer comigo? Se vai passando os dias e eu não for alcançando, eu vou me desesperar. Mas se eu fragmentar aquela meta e colocar por dia, que vai valer tantos mil por dia, e aí eu vou resolvendo dia a dia, não vai ser mais fácil de eu alcançar aquela meta? Isso se chama uma fragmentação do desafio, do problema. Então não tente, se você vê que ele parece ser grande, amplie o seu campo de visão. Muda a sua forma de ver. Encare ele com alegria. Você vai ver que ele se torna menor. E aí você consegue superar. A diferença, né, que a gente fala é sempre o ponto de vista. Quando a gente faz uma oração para Deus, seja de manhã ou à noite,
Não peça algo que eu falo palpável, material, mas peça o equilíbrio. Porque a gente fala, quando você pede o equilíbrio, você consegue se centrar a sua mente para resolver. Não pense que quando você pede as coisas, elas vão vir da forma com que você quer. Nós tivemos ontem, segunda-feira, o curso do Livro dos Espíritos no Vicente de Paulo. E nós estávamos falando sobre justamente esse ponto. E nós estávamos falando, quando a gente faz a nossa oração a Deus pedindo paciência, o que você acha que Ele vai te dar? Uma pílula? Vai aparecer a paciência na tua frente para que você tenha paciência? Ou vai te dar situações adversas durante o dia para que você treine a paciência? Não é? O que Ele vai te dar? Sogra, cunhado, cliente que não paga, vizinho. Vai te dar situações para que você treine a paciência. Então você vai falar assim, poxa vida, então isso daqui eu vou ficar bom de paciência, porque todo dia a gente vai ter. Se Ele te pede coragem, se você pede coragem, Ele vai te dar situações que vão exigir a tua coragem. A coragem não vem do alto, a coragem está aqui dentro. O que precisa é, a gente fala, potencializar, maximizar essa coragem que tem dentro de cada um de nós. Então, a gente fala, trocando em miúdos, tudo parte de nós e volta para nós. Muitas vezes as pessoas querem nas orações que venha tudo mastigado. Querem que a espiritualidade resolva. Querem que Jesus resolva. Tem uma frase nesse mesmo livro que fala assim, que o De Luca fala, Jesus não veio passar a mão na nossa cabeça e dizer, meu amigo, fique como está que vai ficar tudo bem. Não, Jesus é o mestre da transformação interior. Ele certamente está nos dizendo, meu amigo, mude para melhor que você vai melhorar. Então, se a gente está passando por uma situação que não está boa, é sinal que você precisa melhorar. É nisso que a oração funciona. Porque quando você começa a fazer oração, você acha que é você que está elevando o seu pensamento a Deus ou é Ele que está baixando? O que vocês acham? Deu para entender a pergunta? Quando nós fazemos a oração, nós estamos nos elevando. Nos elevando. Então, quando a gente se eleva a Deus, quando a gente cresce o nosso pensamento, a nossa vibração até Ele, o que acontece? Vem a resposta que a gente quer. Mas, quem tem que agir? Somos nós. Quando você faz uma prece, que você está ali passando por uma situação, e que você sabe, confia que vai dar tudo certo, a espiritualidade vem de alguma forma e fala, faz isso, toma esse caminho. Mas para isso a gente tem que estar com a mente completamente em sintonia. Porque senão a gente vai sintonizar com outras coisas. Se você é uma pessoa que reclama muito durante o dia, um exemplo, você faz a prece de manhã. Quanto tempo dura a sua prece? 1 minuto, 2 minutos? Vamos colocar 5 minutos. Adianta você fazer a prece 5 minutos, mas 23 horas e 55 minutos você faz tudo ao contrário do que você fez na prece. Você xinga, você humilha as pessoas, você não é uma pessoa grata, você reclama de tudo e de todos. Adianta aqueles 5 minutos de oração ou se perdeu? Claro que se perdeu. Porque quando a gente está fazendo uma prece, a gente está elevando o nosso pensamento, exige mudança de comportamento também, gente. Precisa da mudança de comportamento. Né? E essa mudança de comportamento é que vai fazer com que as coisas se tornem mais fáceis para a gente. Para que a gente supere as situações, os problemas. Então isso é importante, a gente, quando fizer a oração, saber que nós vamos passar a levar o pensamento nosso e nós vamos ter a resposta. Mas a gente tem que estar com essa sintonia. Então, fazer ao contrário do que você tem feito até agora.
Se você é uma pessoa que olha sempre o lado negativo, comece a ver o lado positivo de tudo. Por mais que a situação do fenômeno, ou seja, daquilo que está apresentando para nós não é boa, mas você devagarinho vai modificando. Não adianta você colocar a treva sobre a treva. A situação muda quando você muda. Então é esse pensamento que a gente tem que fazer. Agora as pessoas fazem a oração, é igual você colocar uma semente de qualquer coisa, qualquer planta, você tira um pouquinho da terra, colocou a semente, coloca a terra de volta, você colocou a água, vamos falar assim, naturalmente, ele vai germinar e vai crescer. Você colocando, você regando. Agora a pessoa que é ansiosa, que quer a resposta para ontem, ela vai lá e toda hora ela tira a terra de cima da semente. Vai acontecer o que com a semente? Vai germinar? Não vai. Por quê? Porque você não confiou. Porque você está toda hora ali querendo algo. Então, a partir do momento em que você deseja algo, em que você quer uma mudança do fundo do coração, a sua fé, o que ela é? É acreditar que ela vai se realizar. Mas o regar que a gente fala são as suas preces. Quando você coloca a terra por cima e você confia que com as suas preces, com a sua mudança de comportamento, você vai chegar lá. Você vai conseguir aquilo que Ele quer. E quando a gente fala assim, a segunda palavra da oração do Pai Nosso, do Pai, o que Ele fala? Gente, não ouvindo? Nosso, né? Então o que Ele fala? O que significa esse nosso? Que Ele é só de Jesus? De todos nós. Assim, independente de cor, independente de questão social, riqueza, pobreza, opção política, sexual, nada. É Pai de todo mundo. Pai de todos. Nosso Pai. Isso é importante entender que, um exemplo, por mais que outras pessoas enquanto nós estamos aqui estudando, outras pessoas estão procurando outras coisas, não importa. É Pai deles também. O que a gente tem que parar de começar a criticar. Por quê? Não falei no comecinho que existe uma frase que fala que nenhuma ovelha será perdida? Então, no tempo de cada um também vai ser respeitado. Existe um capítulo, se eu não me engano, não sei se é o 10 ou o 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre caridade com os criminosos. Né? Se a gente começar a ver esse lado em relação que Ele é o Pai nosso, Ele é Pai também daquele que fez algo errado. Só que o que acontece? A primeira coisa que a gente coloca de pensamento é o erro, é a acusação. Isso adianta você mandar esse tipo de vibração? Não adianta. Porque você não está ajudando a eliminar. Você não está ajudando a mudar. Eu estou dando um exemplo em relação aos criminosos, mas não precisa ser muito longe. Aqui também tem aquele pessoal que fica vendendo paçoca nas esquinas, no semáforo. Tem bastante. E aí o que acontece? Se alguém está passando, você está com o seu carro, encosta ali no semáforo e ele vem te oferecer uma paçoca ou pedir alguma coisa. Aí você abre o vidro e aí você dá ou não dá. Mas qual é o primeiro pensamento que você tem? Seja sincero, não precisa me falar, mas seja sincero. Qual é o primeiro pensamento que você vai ter na sua mente quando você dá? Primeiro é esse. Que saco. Depois o segundo é: vai gastar com droga. Ou, e se for, ele está fazendo mal para quem? Para ele mesmo, não é? Então a questão é: mas e se você pensa que ele está usando? E se não for? E se for para o sustento? Você já emanou essa vibração. E por mais que se ele estiver utilizando com a droga, se você coloca esse pensamento, você emanou essa vibração, a sua vibração só vai ser mais uma. Vamos dizer que já está com 150 mil habitantes, é isso?
150, 160 mil. Imagine 160 mil de pessoas colocarem essa vibração para uma pessoa. Como ela vai mudar? Encarna. Hã? Desencarna. Tem como? Não tem como. Como é que vai mudar? Como é que você muda uma pessoa, né? Você quer ajudar uma pessoa assim, teu pensamento faz isso. Vocês assistiram aquele filme A Cabana? Quem que assistiu? Levanta a mão, deixa eu ver. Bastante gente. Vocês viram aquela parte em que ele estava perto conversando, aquela atriz, inclusive ela é brasileira, que fez a juíza, que ele começou a julgar e ela colocou alguns pontos que ele não tinha o porquê julgar, porque ele fez também, ele matou o próprio pai. Gente, é a mesma coisa que acontece com nós. Nós não temos moral nenhuma para julgar, porque nós já matamos, nós já roubamos, nós já fizemos tudo que vocês imaginam. É que a gente não lembra, graças a Deus, mas nós já viemos de existências anteriores, em épocas primitivas, e fizemos isso para nosso sustento, fizemos isso para a sobrevivência. E porque as pessoas muitas vezes estão passando por isso, e aí vem o nosso pensamento de julgar. Por mais que você não tenha dinheiro para dar para essa pessoa que está no semáforo, mas se você falar, olha, Deus te abençoe, não mudaria um pouquinho o campo de vibração? Atrás da camiseta de vocês tem uma frase, eu até tirei uma foto e mandei no grupo meu, em que fala: pregar evangelhos, se necessário, use palavras. Ou seja, então que seja através do nosso exemplo. Do nosso exemplo. Quando você pratica através do nosso exemplo, quando a gente fala, se a gente for utilizar essa frase para nós, como tem uma frase na camiseta do Chico Xavier do Centro Espírita que eu frequentava lá, hoje eu faço parte do SEAC, mas que eu amava aquela frase, que para ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Essa frase tem igual significado. Quando você fala pregar o evangelho, é ser humilde, ser amoroso, ser caridoso, na sua plenitude, nas suas atitudes, que as pessoas consigam ver através de você o próprio Cristo. E Cristo julga? Cristo julgava? Não. E por que nós vamos julgar aquele que está passando uma situação de dificuldade? Uma vez Chico Xavier estava saindo do centro, ele e uns confrades espíritas, quando ele avistou um andarilho do outro lado da rua. Já escutaram essa história? Sim. Em que ele se aproximou daquele andarilho e depois que ele voltou a conversar com seus confrades, ele abraçou o andarilho, e quando ele voltou para a calçada que estavam os confrades espíritas, o pessoal falando assim: nossa, Chico, que situação deplorável, a pessoa pode chegar, né? Passar, não tomar banho, ficar numa situação que não tem o que comer, podia trabalhar, né? Tipo, pensando, é um vagabundo. E o Chico Xavier falou para ele assim: sabe por que eu fui até lá e dei um abraço? Porque tem uma luz tão grande ao redor dele, em que ele escolheu, essa é a última encarnação dele na Terra, e ele escolheu vir dessa forma, despojado dos bens materiais, para poder ir para um outro campo, uma outra ordem. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente julga, aquela pessoa que às vezes está no andarilho ou pedindo alguma coisa, ele simplesmente está num outro campo de vibração ainda melhor que o nosso. Então, quando ele fala o Pai Nosso, é a gente olhar um pelo outro como, então, irmãos. Não é criar uma diferença, né? O que difere de mim para vocês é a carne, não é? Porque quando a carne se for, a gente tem um espírito, que é uma energia, que é uma luz, que é a essência de cada um de nós. Agora, uma hora a carne vai embora, né? E aí fica só o espírito. O que a gente fala? Nesse ponto, quando a gente começa a olhar
cada um de nós, olhar no olho do outro e ver que você faz parte da tua essência, faz parte de Deus. Olha no olho de um de cada um para o outro, por favor. Olha bem nos olhos e fala: você é vida de Deus. Pode falar, gente. Olha nos olhos um do outro, bem no olho, e fala: você é vida de Deus. É? Você é vida de Deus. E se você se olha no espelho e você olha para você nos seus olhos e você fala: você é vida de Deus, você está agindo como? Voltar para casa é isso. Voltar para a nossa essência, para aquilo que interessa, né? Para aquilo que realmente importa. Tudo que a gente está vendo de material, seja o carro, seja o próprio centro, tudo isso vai ficar daqui a alguns anos. E o que a gente vai levar? São as experiências. Tem uma história que eu vou contar para encerrar, em que fala assim: tinha um casal que tinha muita vontade de ter uma criança, de ter um filho. E aí, a esposa conseguiu engravidar. E ele chegava, ele ficou tão feliz, o casal ficou tão feliz, que ele chegava na barriguinha da esposa todo dia, de manhã ou à noite, na hora que ele chegava assim: bom dia, papai te ama, aonde quer que você esteja, eu vou estar sempre com você. Ele ia trabalhar. Quando chegava a noite do trabalho, a primeira coisa que ele dava um beijo na esposa e abaixava um beijo na barriguinha, analisava e falava: boa noite, papai te ama, onde quer que você esteja, papai vai estar sempre com você. E o tempo foi passando, a criança nasceu, e ele chegava, um menino, ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era ir no berço e falava: bebê, papai te ama, onde quer que você esteja, eu vou estar sempre com você. E a criança foi crescendo, foi começando a andar, e a mesma coisa, quando ele chegava, ele abraçava a criança e beijava e falava: papai te ama, onde quer que você esteja, eu vou estar sempre com você. Ele chegou na idade escolar, de 7 anos, de 6 anos, e foi para a creche. E todo dia que ele ia para a creche, o pai dele levava, saía, se tirava ele do carro e falava: papai te ama, onde quer que você esteja, eu vou estar sempre com você. E teve um dia que ele deixou a criança na creche, estava chovendo muito, e ele soube, quando ele chegou no trabalho, que como a escola, a creche, ficava beirando um morro, no pé de um morro, houve um deslizamento de terra e soterrou a creche. Ele viu pelo jornal. Ele saiu correndo para o local e viu aquele monte de entulho, de barro, de terra. Os bombeiros, defesa civil, tudo lá, tirando, fechando todos os acessos, ele correndo para cima da terra, tirando a terra em pedra com a mão, e os bombeiros tentando tirar ele de lá. Ele falou: não vou sair daqui. Eu falei para o meu filho que aonde ele estivesse eu estaria com ele, e eu vou tirar ele daqui. E ele tirando a terra, o pessoal tirando com muito cuidado com a escavadeira a terra. Passou a primeira noite, nada. E ele foi tirando. Ele não voltou para casa nem para comer, nem para tomar banho. Ele continuava lá: eu não vou sair daqui enquanto eu não ver meu filho. Na hora que ele foi tirando a terra, no segundo dia de manhã, que seria no outro dia de manhã, a escavadeira puxou assim e abriu um vão. Nisso que ele viu o vão, percebeu-se que a parede da escola caiu assim, ó, como se fosse uma cabana. Nisso abriu uma claridade lá. E ele, como estava lá em cima ajudando, ele ouviu pessoas falando. Nisso que ele colocou a cabeça lá no buraco, que ele gritou, e aí ele escutou a voz: papai, eu sabia que você vinha, porque você sempre falava para mim
Porque onde qualquer lugar que eu estivesse, o Senhor estaria comigo. Estava todo mundo com medo aqui, menos eu. Pode tirar eles primeiro, Pai, porque eu sabia que você. Moral da história: nós somos a criança. O nosso Pai está todo o tempo com a gente. Não importa a situação que a gente esteja. Por mais que a situação que você fala não vai ter solução, Ele está com a gente. O que a gente precisa é confiar, é acreditar. Então, quando a gente fizer a nossa prece, voltar para casa, é ter a certeza que nós somos amparados com tanto amor, que não dá para medir. E esse amor, nós temos uma importância tão grande para ele, que esse amor faz a gente superar cada situação. E que tudo que acontece com a gente, Ele sabe que vai nos tornar melhor. Então, ao invés de a gente achar algum ponto para reclamar, é agradecer a Ele, sempre, pela sua orientação e proteção. Obrigado pela atenção de cada um de vocês. Você faz a prece para nós? Faço. Vou fazer a prece desse capítulo. Tá. Esse livro, gente, indico. Deixa acesa? Pode deixar assim. José Carlos de Luca é maravilhoso. E todos os livros ele fala dessa forma de Jesus, né? Vou pedir para fechar os olhos. Amigo Jesus, como me sinto afastado de Deus? Como a imagem que fiz de Deus estava tão distante do Pai que me criou com tanto amor e que continua velando por mim dia e noite. Obrigado, Mestre, por trazer Deus para tão juntinho de mim. Obrigado, Jesus, por ter tirado as flechas e as espadas de Deus e me trazer a visão de um Deus verdadeiro que me abraça, me beija, me veste com a melhor roupa e que é capaz de fazer festa para mim pelo simples fato de voltar para os seus braços. Ajude-me, Jesus, a ver as pessoas como filho deste mesmo Deus de amor e bondade, para que assim a minha felicidade seja completa, por viver em harmonia com a família do Pai. Que assim seja.